Olá, pessoal. Vamos fazer então agora a correção das atividades de geografia. E eu vou combinar com vocês que nós vamos fazer a correção dessas atividades, que foi a revisão com 10 perguntas, e também de algumas perguntas que foram colocadas na descrição de uma das aulas de geografia. Tem até uma outra folhinha, só que essa outra folhinha aqui, todas essas perguntas estão na revisão. Então, a gente vai direto para a revisão para falar... Ai, Jesus! Para falar das atividades que que vocês fizeram. Então, a gente começa com a questão 1, falando sobre a diferença entre nômades e sedentarismo. Nômades e sedentários. Na verdade, vocês já utilizaram esse termo sedentário quando a gente falou lá em ciências da questão da alimentação, né? Da questão da obesidade. Uma das causas que leva à obesidade é o sedentarismo. Então, sempre que vocês se lembrarem dessa prática, né, de exercícios para ter uma vida saudável, vocês vão se lembrar que o contrário é o sedentário. O contrário é estar parado, é estar sem fazer exercício algum. Então, os povos nômades, eles eram povos que a gente pode fazer até uma analogia, um comparativo, eram povos que se exercitavam muito, porque eles estavam muito se modificando ao longo do tempo, o tempo todo, saindo de um lugar para o outro, buscando melhores condições de trabalho, melhores condições de plantio e por aí vai. E os povos sedentários era exatamente o contrário. São os povos que se estabeleceram, ou seja, fizeram moradia fixa num determinado lugar e por ali ficaram fazendo as suas atividades. Entendido? Então vamos lá. Continuando. Diferencia a agricultura familiar de agricultura comercial. Na agricultura familiar, a gente também chama de agricultura de subsistência. É uma agricultura onde a família faz uma policultura, que é o plantio de vários produtos diferenciados, vários alimentos diferenciados, e destes produtos ela retira o seu próprio sustento. A agricultura comercial é uma agricultura feita por proprietários, né, que possuem grandes extensões de terra e geralmente cultivam um tipo de alimento somente, e desse um tipo de alimento retiram o seu sustento. Então, há uma diferença entre a agricultura familiar de subsistência ou agricultura comercial. Na questão 3, nós temos assim: diferencie pecuária intensiva de pecuária extensiva. Então, a pecuária intensiva é um tipo de pecuária onde é utilizado uma evolução tecnológica muito grande, tá? Todos os animais que fazem parte desse tipo de pecuária são criados confinados, e neste tipo de pecuária exige-se também uma mão de obra especializada para lidar com esse tipo de criação de gado, porque exige muito tratamento especializado, muito tratamento refinado, tá? É uma pecuária que vai ser, na verdade, vai ser um produto feito muito mais rápido, né, com muito mais frequência, contrário à pecuária extensiva. Na pecuária extensiva, as técnicas são mais tradicionais, né? O gado é criado solto, ele se alimenta do pasto. Na intensiva, ele se alimenta de uma ração especializada, que aí vai provocar uma certa engorda mais rápido. Então, intensivo é intenso, é com intensidade. Então, o gado criado na pecuária intensiva, ele recebe um tratamento especializado intenso. Já na pecuária extensiva, ocorre exatamente o contrário.
Depois, a questão 4 falava assim: cite algumas consequências da modernização agrícola. Pois é, então vamos lá. A gente vai lá para a página. Cadê? Então, deixa eu ver aqui. Temos um esquema, eu acho que a gente tem até um desenho representativo disso aí, que faz com que a gente entenda melhor as consequências. Isso aí, vamos lá. Então, as consequências da modernização agrícola. Pois bem, lógico que tudo pode ser, né, modernizado, mas sem causar grandes impactos à vida em sociedade. Então, a domesticação e a criação de animais, elas começaram muito antes, lá na pré-história. Porém, esses animais, eles foram utilizados, estou falando de pecuária, não, é modernização agrícola. A modernização agrícola trouxe muitos benefícios, como o aumento da produtividade e a facilitação do trabalho do agricultor. Mas, por exemplo, as máquinas, elas vêm sendo substituídas pelas pessoas, gerando desemprego, né? Então, muitas pessoas são obrigadas a sair de seus lugares para buscar outros lugares para trabalhar. O uso frequente de agrotóxicos é uma coisa que não é muito legal para os alimentos, porque esses alimentos eles podem ser contaminados e chegar até a gente contaminados, gerando uma série de intoxicações, de doenças. Então, esses dois itens que eu falei são basicamente consequências da modernização agrícola. Agora sim, da modernização pecuária, a gente tem um esquema que está lá no livro, na página, deixa eu ver aqui, na página 48, que é o desmatamento, é uma das consequências negativas da modernização na pecuária, porque para criar as pastagens, muitos lugares são desmatados. A compactação do solo, onde o indivíduo, o ser vivo está lá sempre pisando e sempre compactando o solo. O aquecimento global também é prejudicado porque os ruminantes eles liberam um gás que é um gás não muito bom para a atmosfera, que é o metano, que aí vai corroendo aquela camada protetora que a gente tem e abrindo cada vez mais para o efeito estufa, né? Aprisionando cada vez mais calor. E a gente também tem a contaminação dos lençóis freáticos, que também pode ser uma das consequências não muito boas para a modernização por meio da modernização da pecuária. Setor secundário. Cite o setor secundário que movimenta a economia do país. Setor industrial. Diferencie os tipos de indústrias. Então, nós temos alguns tipos de indústrias que produzem produtos diferenciados de acordo com o seu tipo, tá bom? Então, o segundo setor acontece lá no processo industrial quanto aos tipos de indústrias, nós temos as indústrias tradicionais, as indústrias modernas e as indústrias de ponta. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a indústria tradicional ela usa pouca tecnologia. As máquinas, apesar de serem automatizadas, elas são muito pesadas e empregam muita mão de obra pouco qualificada, tá? A indústria moderna, ela utiliza um recurso tecnológico mais avançado, tem um maior nível de automação, então exigem mão de obra com qualificação bem feita. E já as indústrias de ponta são as indústrias que usam recursos tecnológicos altamente sofisticados e estão sempre em processo de inovação. Existem também altos investimentos financeiros para esse tipo de indústria, porque há muito desenvolvimento em pesquisa. Então, essas são as indústrias que nós vimos. Depois fale sobre o setor terciário. O setor terciário é o setor comercial. É aquele setor que vai receber das indústrias os produtos
finais e vai comercializar, seja ele por meio de lojas, seja ele comercializando entre estados, seja comercializando entre países e por aí vai. Diferencie serviços públicos de serviços privados. Pois bem, serviços públicos são os serviços gratuitos e serviços pagos são os serviços privados. Nós podemos ter o mesmo serviço público e privado. Por exemplo, as escolas. A que vocês estudam é do setor privado, ou seja, vocês pagam, né, pelo serviço que vocês têm. Mas existem as escolas públicas também, assim como outros exemplos, hospital público, hospital privado, tá? Explique por que é importante o consumo consciente. Primeiro, a gente tem que ter consciência de que tudo tem uma matriz, uma origem ambiental. E essa origem ambiental, ela faz a gente repensar que cada vez que a gente consome, né, exageradamente certo tipo de produto, nós estamos provocando um impacto ambiental causado por esse produto lá no comecinho, lá na sua origem. Então, quanto mais a gente reutilizar ou quanto mais a gente pensar num consumo consciente e consumir menos, nós vamos ter um equilíbrio aliado à nossa vontade de consumir e à sustentabilidade, né? A preocupação ambiental também. E depois a gente tem umas perguntas, são 5 perguntas que eu coloquei lá na descrição. Fale o objetivo principal do setor secundário da economia. O objetivo principal é transformar a matéria-prima em novos produtos. Diferencie como são produzidos os materiais artesanalmente. Nós vimos isso lá no comecinho. Os produtos eles podem ser produzidos artesanalmente por um processo industrial ou por meio de produtos manufaturados, que é onde será utilizado um maquinário bem simples, maior um pouco do que a produção artesanal, mas chega bem próximo dela. Aí, novamente, explique os diferentes tipos de indústrias, nós já falamos, que são as indústrias de ponta moderna e tradicionais. Descreva o setor terciário, que é o setor comercial, e o setor de serviços, né? E cite alguns serviços essenciais ao setor terciário. Hospitais, educação, como as escolas, bancos, lojas, isso tudo faz parte dos serviços de saneamento básico, faz parte dos serviços essenciais. Então, galera, eu espero que vocês tenham aprendido, pelo menos, a diferenciar os setores da economia. Quando vocês ouvirem falar na televisão, vocês vão saber que setor da economia é esse que vocês estudaram, né? É o setor de agricultura, é o setor de extrativismo, é o setor de pecuária, que são os 3 setores primários, ou é o setor secundário industrial, ou é o setor terciário da economia, que é o serviço de comércio. Então, é um assunto que vocês, querendo ou não, se fala muito, né? Principalmente quando se fala politicamente sobre isso, e que agora vocês já têm basicamente o conceito de cada um. E aqui também estou para relembrar, capítulos 8 e 9, prova começa a partir de segunda-feira. Estudem, se preparem, entreguem as provas nos prazos corretos, cada dia tem que entregar uma prova diferente, não precisa de fazer correndo, não precisa de fazer no desespero, tem que fazer consciente e sabendo. E testando o conhecimento de vocês, óbvio, que quando a gente faz prova, a gente não faz pesquisa em livro, não. Tá, beleza? Beijo e bom final de semana para todos vocês.